A história da Arca da Aliança é um dos episódios mais icônicos e enigmáticos da Bíblia, carregado de simbolismo, poder e uma profunda lição sobre a soberania divina. Em 1 Samuel, capítulo 5, é relatada uma sequência de eventos onde a Arca de Deus é capturada pelos filisteus e levada ao templo de Dagom, seu principal ídolo. Esta história explora, de forma minuciosa e surpreendente, o impacto e as consequências da presença da arca entre os filisteus, revelando o embate entre o poder divino e a idolatria. Desde a captura até a devolução da arca, cada detalhe expõe não apenas a força de Deus, mas o efeito transformador de sua presença em território inimigo. Antes de continuarmos esta história, não se esqueça de clicar no gostei, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Agora, prepare-se para uma imersão em uma narrativa de conflito e reverência, onde o destino da arca ensina lições que ultrapassam os limites da compreensão humana. A história da captura da arca começa no campo de batalha. Em um momento de intensa tensão entre Israel e os filisteus, os líderes de Israel tomam uma decisão ousada. Levam a Arca da Aliança para o campo de guerra, esperando que a presença de Deus lhes conceda a vitória sobre seus inimigos. Entretanto, a realidade se mostra amarga e inesperada. O povo de Israel não havia considerado o estado espiritual da nação, nem o peso das decisões que tomavam. Movidos por uma fé superficial e por uma visão limitada de Deus, acreditavam que a simples presença da arca garantiria sucesso. O exército de Israel é derrotado e a arca é capturada pelos filisteus, gerando uma sensação de espanto e horror entre o povo de Deus. Para os filisteus, a captura da arca representa uma vitória imensa. Ela simboliza não apenas a derrota militar de Israel, mas, em suas mentes, a derrota do próprio Deus de Israel. Este triunfo para eles é a prova de que seus deuses são superiores. Com isso, decidem colocar a arca dentro do templo de Dagom, em Asdod, como um troféu de guerra e um símbolo da supremacia de seu Deus sobre o Deus de Israel. Entretanto, o que os filisteus não previam era que a presença da arca traria consequências surpreendentes. Naquela primeira noite, o templo de Dagom permanece silencioso, mas no dia seguinte, algo inesperado acontece. Os sacerdotes e habitantes de Asdod se reúnem no templo logo ao amanhecer, mas, ao entrarem, se deparam com uma cena perturbadora. O ídolo de Dagom, a quem adoravam e veneravam, está caído de bruços diante da arca. Dagom, esculpido em uma postura altiva, agora jaz no chão, como que prostrado diante da arca, um gesto que representa reverência e submissão. O susto inicial é rapidamente abafado pelos sacerdotes. Eles erguem o ídolo novamente, acreditando que o evento fora um acaso, talvez devido a algum problema na estrutura. Mas, durante a noite seguinte, um novo acontecimento assola os sacerdotes e todos os que ainda permaneciam em Asdod. Ao amanhecer, o ídolo está novamente caído diante da arca, mas desta vez a cena é ainda mais aterradora. A cabeça de Dagom e as palmas de suas mãos foram separadas do corpo e jazem na entrada do templo. Apenas o torso da estátua permaneceu intacto. Esta nova cena é inegável. Para os habitantes de Asdod, a mensagem se torna clara. A Arca de Deus não é apenas um objeto, mas a manifestação da presença de um poder que não pode ser ignorado ou manipulado. A própria estrutura de Dagom, decepada, revela que sua supremacia era, na verdade, uma ilusão. O temor se espalha entre os filisteus e a reverência que antes tinham por Dagom começa a se transformar em medo.
Assim, um período de tormento começa a afligir o povo de Asdod. Estranhas aflições começam a surgir entre eles, e onde quer que a arca seja colocada, uma praga de tumores atormenta a população. A opressão é física e psicológica, e rapidamente os líderes da cidade percebem que manter a arca em seu meio é, na verdade, uma fonte de calamidade. As discussões entre os governantes filisteus se intensificam, e, ao mesmo tempo, as súplicas do povo por alívio tornam-se mais angustiantes. Ao longo das semanas seguintes, a arca é transferida de cidade em cidade, mas onde quer que vá, calamidades a acompanham. Os habitantes de Gade e Ecrom, as próximas cidades a receberem a arca, vivenciam o mesmo terror. O que antes parecia ser um troféu de guerra passa a ser visto como uma maldição. Em Ecrom, a situação chega ao limite. Os líderes locais observam a onda de desespero que acompanha a presença da arca. A população está aterrorizada e os governantes filisteus, até então orgulhosos de sua conquista, começam a sentir o peso de uma decisão impensada. A arca do Deus de Israel deve ser devolvida. Clamam os habitantes de Ecrom, que agora compreendem o perigo de abrigar algo tão sagrado e imponente em suas terras. Convoca-se uma reunião entre os 5 príncipes dos filisteus, representantes das 5 cidades principais, Asdod, Gaza, Ascalon, Gade e Ecrom. Em meio ao debate, reconhecem que, apesar de suas vitórias militares, não possuem poder algum sobre o Deus de Israel. A presença da arca revela que este Deus não pode ser contido, controlado ou subjugado como um simples artefato de guerra. É um Deus cuja presença impõe reverência e respeito. Após um acalorado debate, decidem que é necessário não apenas devolver a arca, mas fazê-lo com um gesto de humildade e arrependimento. Os sacerdotes e adivinhos dos filisteus são chamados para aconselhá-los sobre a melhor forma de devolver a arca ao seu povo, sem provocar ainda mais a ira deste Deus. Os sacerdotes sugerem que não devolvam a arca de mãos vazias. Devem enviar uma oferta como sinal de submissão e respeito ao Deus de Israel. Os príncipes concordam, e os sacerdotes instruem que fabriquem 5 tumores e 5 ratos de ouro, representando as pragas que os afligiram, um para cada cidade. Esses itens simbólicos devem acompanhar a arca como uma forma de pedir perdão e reconhecimento da autoridade divina. A instrução é clara. A arca deve ser colocada em uma carroça nova, puxada por 2 vacas recém-paridas que nunca haviam sido atreladas a uma canga. Dessa forma, poderiam testar se o Deus de Israel realmente desejava a arca de volta. A tensão cresce à medida que o povo se reúne para testemunhar a partida da arca. Os filisteus observam, com ansiedade e reverência, enquanto as vacas são atreladas e colocadas diante da carroça. Sem nenhuma orientação humana, as vacas começam a caminhar em direção ao território de Israel, mugindo ao longo do caminho, como que conduzidas por uma força invisível e irresistível. Os filisteus as acompanham de longe até a fronteira, testemunhando um evento sobrenatural que marca o fim de uma jornada de humilhação e aprendizado. A arca chega a Bet-Semes, uma cidade israelita, onde os habitantes a recebem com grande alegria. Para o povo de Israel, é um sinal de que Deus restaurou sua presença entre eles. A alegria é imensa, e eles imediatamente oferecem sacrifícios em gratidão. Entretanto, o retorno da arca também traz uma solene advertência sobre a santidade de Deus. Em um momento de descuido, alguns dos homens de Bet-Semes olham dentro da arca, violando seu sagrado invólucro, e muitos deles perecem. Este ato final relembra aos israelitas que, embora Deus seja presente e poderoso, sua santidade exige reverência absoluta.
Os eventos ao redor da Arca de Deus e do Templo de Dagon marcam não apenas a submissão dos filisteus, mas também uma advertência ao próprio povo de Israel sobre a natureza sagrada e intocável do Deus que servem. A arca retorna ao seu lugar, mas deixa para trás uma lição gravada na história dos filisteus e dos israelitas. O poder de Deus é absoluto e exige reverência, seja em território amigo ou inimigo. Ao refletirmos sobre esta história, compreendemos que a presença da arca transcende o significado de um objeto sagrado. Ela simboliza a essência de um Deus que não pode ser controlado pelas limitações humanas, que desafia tanto aqueles que ousam se opor, quanto aqueles que, em seu próprio povo, deixam de honrar sua santidade. A história da arca no templo de Dagon é uma lição sobre a autoridade divina, que é respeitada até mesmo em terras estrangeiras. Se você gostou desta história, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.